sua Bíblia e vai deixar sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu estava ali sentado, quando a pastora estava abrindo o culto, e eu abracei a minha Bíblia. Disse: Senhor, muito obrigado. Aqui existem mais de 2000 anos de história. Homens que morreram, homens que entregaram a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ter esse livro, que é o nosso livro de fé e o nosso livro de prática. Diga amém por isso. Fala assim: a Bíblia, mais forte, a Bíblia é o meu livro de fé e de prática. Amém? Através dela, eu tenho fé no Filho de Deus e eu tenho a prática do Filho de Deus. Amém? Por isso a Bíblia é importante. Agora você olha para esse irmão e fala assim: quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Não responda. Amém? Amados, o ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Londres e ali nós ficamos quase 15 dias ali. Foi eu e um membro da igreja, o Isaac, e próximo da onde nós estávamos hospedados, tinha um campo. Só que não era um campo como os nossos campos de futebol, era um esporte que nós não sabíamos identificar, e nós ficamos curiosos por isso. E todo dia a gente passava pensando que nós teríamos a oportunidade de ver o que aquele campo, qual esporte era praticado. E eu me lembro que um dia nós saímos um pouco mais cedo e retornamos um pouco mais cedo para a casa onde nós estávamos hospedados. E nesse dia estava tendo um jogo ali. E quando estava tendo aquele jogo, eu e o Isaac paramos, tinha umas 20 pessoas, e no meu entendimento, eles estavam jogando betes. Eu tenho quase certeza que era betes. Mas era diferente, porque as latinhas não eram latinhas, o taco era diferente, era 20 pessoas participando do jogo. E eu fiquei curioso, e o meu inglês é horrível, o inglês do Isaac é mais ou menos horrível. E aí o Isaac perguntou lá para o cara, falou assim: o que é isso aí? Qual esse esporte que está sendo praticado? Aí ele falou: cricket. E aí falei: puxa, que coisa legal, cricket. E eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada sobre cricket. E hoje eu estou aqui para dizer que continuo não sabendo nada sobre cricket. Mas das coisas que eu sei sobre o cricket, na verdade, eu só sei uma, e talvez seja muito relevante você saber essa informação, acerca do melhor e maior jogador da história do cricket que já existiu. Esse cara nasceu em 1861, e o nome dele é Charles Studd. Coloca a foto dele, pode apagar, Arthur, só para ficar mais claro. Charles Studd, é esse cara aqui. Esse cara foi o melhor jogador de cricket da história. E o cricket é muito forte na Índia e na Inglaterra e nos países europeus em geral. E esse cara foi o melhor que já existiu. Esse cara foi criado em uma família cristã, mas por volta da sua adolescência ele se afasta do Senhor e entra na universidade em Londres, numa das maiores universidades, e ele se destaca pela sua habilidade de jogar cricket como nenhum outro jogador da história desse esporte. O seu irmão também era um bom jogador, não como ele, mas era um bom jogador, e por isso eles rodavam a Europa, iam em várias partidas em nome da universidade, e ele começou a ganhar muito dinheiro com esse esporte. Até que um dia o seu irmão ficou doente, e a enfermidade do seu irmão o conduziu quase ao leito de morte. Na verdade ele estava em um leito de morte, e naquele momento que ele observava o seu irmão quase partindo, ele ouviu a voz de Deus falar algo ao coração dele, e a voz que ele ouvia de Deus dizendo era: vaidade por vaidade, tudo é vaidade.
vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Aquilo o incomodou muito. E durante o período que ele esteve afastado do Senhor, um grupo de irmãs se comprometeram a orar por ele. E a oração daquelas mulheres era que estude um dia se renderia a Cristo Jesus. E eu quero parar um pouquinho sobre o testemunho e quero declarar que você provavelmente é fruto da oração de alguém. Diga amém por isso. E eu quero te levar a conduzir a sua vida nesse mesmo espírito, que você também possa ser o agente de Deus para a transformação de alguém, e que nós possamos aclamar até que Deus venha transformar vidas através de nossas orações, em nome de Jesus. E ele ficou sabendo, após ele ter ouvido aquela voz, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, que um certo pregador chamado Moody dos Estados Unidos estava ali na Inglaterra. E ele vai, ouve o sermão, e no final do sermão, Moody faz uma pergunta: quem aqui quer entregar a sua vida definitivamente a Cristo, ou retornar a Ele? Stude estava lá na frente com seus braços erguidos, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor novamente, para nunca mais sair da sua presença. Diga amém por isso. E aquele jogador de cricket, ele agora já não era simplesmente mais um jogador, ele já era um jogador, mas ele era um jogador que agora tinha reconciliado a sua vida com Deus, mas lhe faltava algo. E um certo dia ele estava andando e ele encontrou um folheto escrito por um ateu, e ele pega aquele folheto e começa a ler aquilo que aquele ateu escreveu, e as palavras daquele ateu tocou o coração dele de tal forma que algo mudou na vida de Stude. As palavras daquele ateu, escritas em um panfleto, eram essas. Aquele ateu disse assim: se eu realmente acreditasse, como milhões dizem acreditar, que o conhecimento e a prática de religião nessa vida influencia o destino numa outra vida, religião seria tudo para mim. Consideraria todas as diversões terrenas como lixo, cuidados terrenos como tolices, pensamentos e sentimentos terrenos como vaidade. Religião seria meu primeiro pensamento ao despertar, e minha última imagem antes que o sono me introduzisse no estado de inconsciência. Eu trabalharia somente por essa causa. Meus pensamentos sobre o futuro seriam sobre a eternidade. Para mim, uma alma ganha para o céu valeria uma vida de sofrimento. Dificuldades terrenas nunca atariam minhas mãos e nem selariam os meus lábios. O mundo, seus prazeres e suas tristezas em nenhum momento ocuparia mais os meus pensamentos. Lutaria para considerar somente a eternidade e as almas ao meu redor, destinadas em breve para alegria perpétua ou para miséria perpétua. Sairia pelo mundo inteiro e pregaria para as pessoas em tempo e fora de tempo. E o meu lema seria: que proveito tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cara, esse cara era um ateu crente, não sabia. Quando Stude lê essas palavras, quando aquele homem se depara com aquilo, ele só tem uma decisão: a partir de hoje, eu nunca mais coloco a minha mão em um taco de cricket, porque a partir de hoje, eu vou anunciar o Evangelho de Cristo. A decisão desse homem foi tão radical que na época ele era jovem, e ele reúne alguns de seus amigos. Coloca a outra imagem, por favor, Arthur. Todo o tempo do mundo, Arthur. Aí, você está vendo o Stude aí? Eu não, eu só separei porque essa imagem ele está aí dentro, eu só não sei qual é. Mas era a época que ele jogava cricket, e ele deixou esse esporte junto com seus amigos. Coloca a outra. Olha só ele aí, eu não sei qual é também, mas ele está aí na foto. Ele renuncia tudo, reúne
ele mais 6 amigos, e eles tomam uma decisão: a partir de hoje nós não somos mais universitários, nós não somos mais jogadores de cricket, a partir de hoje nós somos soldados do grande general chamado Jesus. E eles tomaram uma decisão, entraram em um navio, passaram aproximadamente 6 semanas e foram para a China evangelizar. A história desse homem é muito fantástica, que quando ele completou 24 anos, ele estava dentro de um navio, rumo a um país desconhecido, junto com 6 amigos dele, para pregoar a palavra de Deus, pois afinal ele tinha entendido que ele tinha uma missão maior do que ser reconhecido pela sua habilidade de jogador. A sua missão era proclamar o Evangelho de Deus. Com 25 anos, um ano após ele estar na China, o seu pai morreu. E de uma hora para outra, de um jogador de cricket que já era rico, para um missionário que era pobre, ele se torna um multimilionário, pois o seu pai tinha muito, mas muito dinheiro. E quando ele descobre que a partir daquele momento da morte do seu pai, ele tinha se tornado um multimilionário, ele decide tomar uma decisão. Ele preenche cheques após cheques, doando tudo aquilo que ele tinha herdado do seu pai, para homens como Moody, George Miller, General Bourne do Exército da Salvação, Hudson Taylor. Ele dizia que o que era mais importante nessa vida agora não era mais as riquezas dessa terra, mas eram as riquezas do céu. Por isso ele se desfez de tudo, absolutamente tudo, a nível de dinheiro. A única coisa que ele não desfez foi da parte da noiva dele, pois ele acreditava que o dia que ele casasse, a esposa dele diria: mas você deu toda a nossa herança, e por isso ele separou a parte dela. Mas surpreendentemente, a sua esposa tinha o mesmo coração missionário, e ela decidiu renunciar tudo que ela havia ganhado. E um dia, ele desesperado para saber se o coração da sua esposa amaria ele acima de Jesus, ele escreve o seguinte verso: Jesus, eu amo a ti, será sempre o mais amado de todo o meu viver, mais do que Charles Studd possa ser. Ele escreve para a esposa dizendo assim: meu amor, que você me ame, mas não me ame acima de Jesus, porque nós descobrimos o que é mais importante em nossas vidas. Esse cara passa 10 anos na China, passa 6 anos na Índia, até que Deus fala com ele dizendo assim: o tempo da Índia passou, agora existe um novo tempo na sua vida. Você vai evangelizar na África, no país do Congo, e a missão que eu tenho para você é que você evangelize homens que são canibais. Coloca a próxima imagem, por favor, Arthur. Essa aqui é ele no meio daquela tribo. E durante 21 anos, ele passou no meio dessas pessoas, anunciando o evangelho do reino, anunciando Cristo para esses homens e para essas mulheres. E no ano de 1931, com 71 anos, o seu corpo já estava quase partindo para a eternidade, e ele decide, com o último suspiro, escrever a última palavra que para ele fazia todo sentido em sua vida, e ele escreve a palavra aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele morre. No dia do seu funeral, mais de 3.000 homens de diversas tribos do Congo pegam o seu corpo, enterra ele no meio daquele país, aos cânticos: aos pés da cruz, ajudaremos uns aos outros, aos pés da cruz. Esse homem deixou um legado não por aquilo que ele era a nível de jogador de cricket, porque até hoje ele é conhecido como o maior jogador que já teve de cricket na história. Mas esse homem deixou um legado como um homem que um dia ouviu a voz de Deus
a nível do seu chamado e da sua missão. E nessa noite, eu quero te levar a entender isso também em nome de Jesus Cristo, que eu e você temos uma missão, e nós precisamos compreendê-la. E no nome de Jesus, até o término dessa palavra, você e eu entenderemos a nossa missão. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, existe no primeiro versos, até o versículo 15, uma parábola acerca das mulheres prudentes e das mulheres que não são, das 10 virgens, 5 prudentes e das 5 que não são. Logo em seguida, Jesus conta outra parábola, e nós vamos ler alguns versículos no decorrer da palavra, da pregação. Mas Jesus conta uma parábola de um senhor, um Quírios, um senhor que destina aos seus escravos a incumbência de cuidar dos seus bens e das suas posses. E o texto diz que aquele homem destina talentos, repita comigo essa palavra, talentos, mais forte, talentos. Ele destina para 3 de seus funcionários, que até mesmo o nome dá para se entender como mordomos. Primeiro ele destina 5 talentos, para o outro ele destina 2 talentos, e para o outro ele destina apenas 1, e vai para uma viagem muito longa. O texto nos diz, no decorrer do capítulo 25, que esse senhor um dia retorna, e quando ele retorna, ele pergunta para os seus mordomos, dizendo: o que vocês fizeram com os talentos que eu dei? E nós precisamos entender que talento, nessa parábola, não está relacionado com a habilidade, repita, a habilidade, mais forte, a habilidade. Talento não está relacionado acerca disso, talento está direcionado como unidade de medida. Talento não era uma moeda, talento equivalia a 30 a 40 quilos. Se você tivesse 30 a 40 quilos de um determinado material, seja prata, bronze ou ouro, você tinha um talento. E esse senhor destina 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. E calculando a nível de dias, cada talento representa 20 anos de trabalho. O primeiro recebeu em suas mãos a quantidade expressiva de um trabalhador braçal, 20 anos. O segundo recebe 40 anos. O terceiro recebe 100 anos, porque cada talento representa a quantidade de 20 anos de trabalho. Quando aquele senhor volta, ele pergunta: o que vocês fizeram com o tamanho de investimento que eu dei para vocês? O primeiro diz: olha, dos 5 eu fiz mais 5, então se eu tinha 100 anos de trabalho na minha mão, agora eu tenho 200 anos. E o texto diz que ele fala: servo bom e fiel, vem se alegrar comigo, você foi ótimo naquilo que eu propus para você. Jesus chega para o segundo e fala assim: o que você fez com os 2 talentos que eu te dei? E ele fala assim: olha, eu multipliquei, agora eu tenho 4, então eu aumentei, agora eu tenho 80 anos na minha mão. E o terceiro, ele pergunta: o que você fez? Ele diz assim: olha, eu fiquei incomodado, e eu tenho entendimento que o Senhor é muito rigoroso, e eu decidi enterrar o seu talento, ou o talento que o Senhor colocou em minhas mãos, e devolver exatamente o valor que um dia o Senhor deixou para mim. E o texto diz que Jesus repreende aquele homem dizendo, na verdade a parábola, melhor dizendo, o Senhor repreende aquele homem dizendo assim: você foi infiel, você não foi bom gestor, você poderia ter multiplicado, você poderia ter aumentado, e você não fez isso. E essa parábola me levou a refletir acerca de algumas coisas relacionadas a este testemunho e relacionado a essa parábola que eu quero compartilhar com o seu coração. A primeira coisa que eu descubro é que Deus entregou alguma missão, alguma responsabilidade a você. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus entregou, mais forte, Deus entregou alguma missão, alguma responsabilidade a você.
Olha só o que o texto diz o seguinte, que o Senhor está indo, e quando ele vai, ele entrega aqueles homens que trabalhavam para ele, talentos, ele entrega o que ele possuía de dinheiro, de valor. E isso, nessa parábola, está com esse entendimento voltado para Cristo. Cristo foi, amém? Mas ele não foi simplesmente, ele incumbiu você, ele me incumbiu para uma missão, para uma responsabilidade. E é muito interessante observar que tanto a parábola das 10 virgens, como a parábola dos talentos, o objetivo é: tenha atenção com aquilo que você tem. E nesse exato momento que o texto está querendo dizer, do verso 14 é: vocês receberam alguma responsabilidade nessa terra. Eu recebi alguma responsabilidade nessa terra. Não existe ninguém, absolutamente ninguém de vocês que estão me ouvindo nessa noite, que não recebeu alguma incumbência da parte de Deus. E aí nós vamos entender que a igreja recebeu a incumbência principal, que é o anúncio do Evangelho. Diga amém por isso. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, o texto diz: vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Essa palavra ide, vão, é um imperativo de Deus nas nossas vidas. Não existe como questionar, porque é uma ordem de Deus. E eu e você temos como missão principal, como igreja do Senhor, o anúncio do Evangelho. E a pergunta que fica é: eu e você temos cumprido essa missão do anúncio do Evangelho? Aquele homem recebe essa incumbência, na verdade aqueles homens receberam a incumbência de administrar aquilo que não era deles, porque afinal o Senhor tinha dado algo que depois ele haveria de requerer. Deus deu à igreja a missão do anúncio. A igreja de Cristo, ela é chamada para anunciar o Evangelho a toda criatura. Você que está aqui é chamado para anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Nós precisamos entender que a nossa missão é a missão do anúncio, que a nossa missão é a missão do serviço. Todos vocês que estão aqui possuem algo que Deus deu para que você pudesse fazer com que o nome de Deus fosse glorificado através de você. Nós temos como incumbência e responsabilidade o anúncio, mas também temos como incumbência e responsabilidade o serviço. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: serviço. E o que tem dentro dessa parábola é: você precisa ser prudente com a sua vida, porque você tem uma responsabilidade nessa geração. Eu tenho uma responsabilidade nessa geração. E é interessante observar que no versículo 15, acompanhem comigo, o texto diz assim: a um deu 5 talentos, o outro, quantos talentos? Quantos talentos? 2 talentos, e ao outro 1 talento. Repita comigo: 1 talento. Me ajude, por favor. E o que ele faz? Ou por que ele faz essa distribuição? Porque ele entende que cada um tem uma capacidade diferente. Cada um tem uma capacidade diferente. E sabe o que você precisa entender? Que aquilo que você recebeu como responsabilidade, quando Deus olhou para você, Ele sabia que você tinha a total capacidade de fazer excelentemente bem aquilo que você recebeu como missão e incumbência nessa terra. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: olha, o Senhor
ele entende que cada um tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade está direcionada à capacidade que Deus vê. E você precisa entender, no nome de Jesus Cristo, que se você recebeu alguma incumbência, que eu acredito que você tenha recebido, é porque Deus vê em você e em mim total capacidade. Você pode dizer amém? E é isso que nós precisamos entender acerca deste texto, que nós recebemos responsabilidades, e mais ainda, cada responsabilidade que nós recebemos é de acordo com a nossa capacidade. E olha só o que interessante, verso 16: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu responsabilidade, diga amém. Deus te deu responsabilidades porque Ele entende que você é capaz, diga amém por isso. Mas Deus também está com expectativa da resposta que você vai dar a partir de hoje, ao saber que você tem responsabilidades e que você precisa desenvolvê-las. Quando aquele senhor deixa 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, eu acredito que o Senhor não vai simplesmente passear ou viajar ou estar longe de suas posses. Pelo contrário, Ele vai, mas Ele tinha isso, expectativa daquilo que os meus mordomos irão fazer com aquilo que eu entreguei na mão deles. Deus tem, entenda isso, expectativa com você. Deus tem expectativa comigo, com aquilo que nós vamos fazer ao ouvir uma palavra como essa. O que vai ser diferente na sua segunda? O que vai ser diferente na sua terça? O que vai ser diferente na sua vida? Porque não adianta saber, eu tenho responsabilidades, eu tenho incumbências, isso foi me dado segundo a minha capacidade, se eu não tiver uma resposta positiva para aquilo que Deus me entregou. E a pergunta é, uma igreja que hoje eu acredito que deve ter aproximadamente 800 pessoas, quantos de vocês têm dado uma resposta positiva para servir aqui nessa igreja? Para servir aquilo que Deus te deu. Nós precisamos entender que essa parábola de talentos, Jesus está dizendo, olha, existem pessoas que eu entreguei responsabilidades, para dizer todas elas, e eu a entreguei mediante a capacidade de cada um, mas eu estou com grandes expectativas com aquilo que eles vão fazer. Porque sabe o que eu acho interessante a nível dessa parábola? Versículo 19: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. E o que ele faz? Leia aí comigo. O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Acerta contas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A incumbência que você recebeu da parte de Deus, mediante a capacidade que Deus sabe que você tem. É muito bonita a história, entender, Deus me deu incumbências, Deus me deu responsabilidade, Deus entende que eu sou capaz, mas o que é mais forte dessa história é saber que um dia eu e você teremos que prestar conta de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Você e eu teremos que prestar conta do nosso tempo. Eu e você teremos que prestar conta diante de Cristo daquilo que Deus disse, faça isso porque eu sei que você é capaz. E o que é muito triste é saber que nós somos uma geração que a nossa preocupação não é isso. Nós nos esquecemos disso como igreja, que um dia eu e você prestaremos conta de absolutamente tudo que Deus tinha expectativas que nós viéssemos fazer.
Se Deus te deu a incumbência de você organizar as cadeiras, Deus sabe que você seria o melhor organizador de cadeiras da church. Existia a expectativa que quando você fosse chamado para organizar as cadeiras, você seria o melhor organizador de cadeiras que a igreja já teve. Mas também existe um dia a responsabilidade que nós chegaremos diante de Deus, e Deus em sua glória dirá: filho, eu entreguei a responsabilidade da cadeira daquela igreja, e você foi um servo mau e infiel, foste infiel no pouco, por isso no muito eu nunca pude contar com você. Nós somos uma geração que infelizmente nos chegaremos diante de Deus e nós teremos vergonha de olhar para Ele, porque Ele entregou para nós responsabilidade, entendendo da nossa capacidade. Contudo, eu e você negligenciamos isso. E quando eu falo sobre responsabilidades, eu não estou dizendo para você ser como estude, eu estou dizendo para você cumprir aquilo que Deus planejou para que você pudesse cumprir. Eu não estou dizendo que todos que estão aqui na church vão sair e ir para a Índia, ir para a África, ir para o sertão nordestino, ir para tribos indígenas. Tomara que ele pudesse fazer isso. Mas eu entendo que cada um tem uma missão diferente, uma responsabilidade diferente, com capacidades diferentes. Mas o que importa não é o nível de responsabilidade, não é o nível de destreza e habilidade. O que importa é saber que eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus planejou que eu fizesse, porque um dia eu e você estaremos prestando contas diante de Deus. Nós precisamos entender isso, que você e eu prestaremos contas diante de Deus. E é interessante observar que os dois servos que fizeram o que Deus queria que eles fizessem, o que o Senhor diz: filhos, se alegrem comigo. Vocês entenderam a missão de vocês. A missão de vocês era reproduzir mais talentos. Talentos não é habilidade naquele momento. Vocês tiveram a habilidade de reproduzir mais aquilo que eu entreguei na mão. E aquilo que eu entreguei na mão de vocês era fazer dinheiro multiplicar em mais dinheiro. Mas nós entendemos que o entendimento que Cristo traz é muito mais além do que finanças. O que Cristo traz é abrir a sua mente, abrir a minha mente, entendermos que nós somos mordomos. E o que significa mordomos? Sabe esse tempo que você teve hoje? Sabe essas 24 horas que você teve hoje? Quem que te deu essas 24 horas? Deus. Você vai prestar conta daquilo que você fez hoje para quem? Deus. Sabe o que Deus vai fazer um dia com meus 34 anos? Eu acho que eu tenho 35, né, amor? Nem sei mais. Depois que eu arrumei esse cabelo, eu fiquei tão novo que eu não sei mais a idade que eu tenho. Eu acho que eu tenho 35. 34? Nossa, eu estou novo mesmo, né? Graças a Deus. Mas um dia Deus vai falar assim: Tiago, uau, você teve um cabelo fantástico. Você ficava perto do climatizador e tinha que arrumar a franja, uau, e aí? Mas você fez exatamente aquilo que eu tinha colocado em suas mãos. E não se iluda. Não significa porque eu estou aqui pregando, não significa que eu estou aqui ministrando. Isso é um indicativo que eu estou fazendo tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. E se essa palavra está cortando o seu coração, antes de cortar o seu, cortou o meu. Porque Deus me dizia: Tiago, você vai ter que prestar conta do teu tempo. O teu tempo é muito mais do que simplesmente você perdê-lo, você precisa ganhá-lo junto comigo. Essa palavra não fala com você em primeiro lugar, fala comigo. E é isso que nós precisamos entender. Todos nós precisamos um dia prestar contas. E o que é mais triste é que aqueles que prestam contas do 5 e do 2 falam: Senhor, a gente aumentou o negócio. E o Senhor se alegra com eles. Mas é muito triste com aquele que só tem um. E o Senhor diz assim: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei?
E essa afirmação ele está baseando na afirmação que aquele homem que tinha um talento havia dito. Ele até faz como pergunta, dizendo assim: você acha mesmo que eu sou assim, mal? Você acha mesmo que eu sou assim, severo dessa forma? E aí ele continua: então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. E aí existe uma palavra muito dura dizendo: tire o talento dele e o entregue ao que tem 10 talentos. Presta atenção. Sabe o que é retirar o talento? Para mim, um talento é o dia que você morrer e eu morrer. Que nesse dia não tem como mais, acabou. Você vai ter que prestar conta, eu vou ter que prestar conta. E ali não tem tempo, ali não tem como você falar: Senhor, me dá mais 10 anos aí, rapidinho, eu vou fazer tudo que eu não fiz em 10 anos, prometo. Tem como? Não. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Abra por favor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu quero só ler 2 textos com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se o Arthur conseguir colocar no projetor, eu agradeço. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha só o que o texto diz. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele não diz dos incrédulos somente, ele diz todos nós. E por que eu e você um dia precisaremos comparecer diante do tribunal de Cristo? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. E aí Paulo quebra com a gente ao dizer: quer sejam boas, quer sejam elas más. A gente tem o péssimo hábito de ler na Bíblia o que nos agrada. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amamos textos que falem ao nosso coração e descartamos, desprezamos, negligenciamos ou não gostamos de passar em textos que nos levam a entender responsabilidades. É muito sério esse texto, que eu e você um dia compareceremos diante de Cristo para levar o que eu e você fizemos. Está aqui, Senhor, está aqui o que eu fiz. O Senhor confiou em mim uma responsabilidade, o Senhor viu que eu tinha capacidade de fazer isso, e por isso está aqui exatamente tudo que o Senhor colocou em minhas mãos. E a pergunta que fica é: o que Deus tem colocado na sua mão? Qual é a responsabilidade que Deus tem colocado na sua vida? Será que a missão que Deus colocou na sua mão é para domingo após domingo você entrar e sair? É isso? Para ter esse fluxo de gente aqui, entra gente, sai gente, é isso? Deus tem algo muito mais além. Deus tem um propósito de missão na sua vida. Deus tem um propósito de anúncio na sua vida. Porque quando Deus vê você, quando Deus me vê, Deus vê que eu e você temos capacidade de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu estava assistindo uma entrevista da Gisele Bündchen, e ela estava sendo entrevistada, e o cara pergunta para ela o porquê que ela se tornou a melhor modelo que já existiu. E ela responde de uma forma brilhante, dizendo assim: porque tudo aquilo que eu tenho em minhas mãos, eu faço de forma excelente. Se eu for limpar o chão da minha casa, eu limpo o chão da minha casa de uma forma tão excelente, que as pessoas podem jogar a comida e comer no chão da minha casa, porque ali está um lugar muito, 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 muito limpo. E sabe o que me confronta? Que as pessoas, para receber os aplausos dos homens, fazem o seu melhor. E nós, que um dia prestaremos contas a Cristo, não fazemos. Porque afinal Cristo, na nossa cosmovisão, é abstrato. Ninguém está aqui visualizando o Cristo que um dia estará em um trono, e
todos vocês estarão diante dele, dizendo: Senhor, está aqui, eu vim prestar contas a você. Ninguém consegue ter essa visão real, porque isso é difícil demais abrir o nosso entendimento. Por isso que a palavra que está sendo ministrada ao seu coração é: você precisa entender, eu preciso entender, Deus entregou responsabilidades nas suas mãos. Deus vê em nós o que talvez eu e você não conseguimos ver: capacidade de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos ser a coisa mais bem feita que a história deste planeta, deste mundo, dessa cidade, desse país já viu. Porque eu sei que um dia eu terei que prestar contas, e como Paulo diz em Timóteo, eu tenho a minha consciência limpa e tranquila, porque eu sei quem sou e eu sei quem faço. Eu quero terminar para deixar para você um pouco mais claro aquilo que nós vamos passar. Desliga as luzes, Arthur. Eu quero passar um breve vídeo para você, só um pouquinho. Passa para nós, Arthur, por favor. Aumenta mais um pouquinho, Arthur.
Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero orar com você nessa hora. Nós seremos julgados por aquilo que um dia eu e você fomos chamados para fazer. Na parábola do talento, aquele que tinha 5 tinha sido chamado para fazer mais 5. O que tinha 2 tinha sido chamado para fazer mais 2. E o que tinha 1 tinha sido chamado para reproduzir mais 1. E sabe o que Deus aguarda de você hoje? Parar de dar justificativa. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu tenho frustrações, eu não faço aquilo outro por causa daquilo. O julgamento do Senhor, que é o que o texto nos diz, nós não teremos como nos desculpar diante dele. Nós somos indesculpáveis diante do Senhor. E eu quero, como seu pastor, que eu entendo que se você está aqui, eu assumo essa visão pastoral na sua vida. Eu não posso permitir que o tempo passe, que a sua história finde, e que você não cumpriu a responsabilidade e a missão que um dia Deus entregou na sua mão. Eu não posso permitir que mais um ano se passe na sua vida, mais um mês se passe na sua vida, mais uma semana se passe na sua vida, mais um dia se passe. Por isso, hoje eu quero te levar a fazer a oração que talvez está te faltando, Senhor. O Senhor me chamou para quê? Se o Senhor me chamou para ser como estúdio, deixar tudo e te seguir e anunciar o seu evangelho, eu estou aqui. Se o Senhor me chamou para ser a melhor mãe do mundo, cuidar dos meus filhos, ensinar princípios e valores cristãos e fazer com que os meus filhos anunciem o teu nome, eu estou aqui. Se o Senhor me chamou para ser um ótimo contador, eu quero ser o melhor contador do mundo para estabelecer a tua glória. O Senhor me chamou para ser um policial, eu quero ser o melhor policial que já existiu, porque eu entendo que a minha profissão glorifica o teu nome. Se o Senhor me chamou para ser um vendedor, eu quero ser o melhor vendedor que Anápolis já viu. Mas o que eu não quero é que o tempo passe e um dia eu preste contas daquilo que eu poderia ter feito, contudo não fiz. Será que você consegue orar agora falando: Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, 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 porque agora é o seu momento, é a sua hora. Deus está com a expectativa. Qual é a resposta que você vai me dar, filho? Pastor, eu não me sinto útil para nada. É porque você nunca ouviu uma palavra como a de Cristo dizendo: eu vejo que você é útil para mim, porque eu entreguei a você capacidade, porque eu também entreguei a você responsabilidade. Senhor Jesus, nós queremos assumir responsabilidades hoje.